O Egito, conhecido por seus enigmas milenares e descobertas arqueológicas impressionantes, tem cativado pessoas ao redor do mundo há séculos. Sua história fascinante e estruturas misteriosas continuam intrigando estudiosos e entusiastas. Nesta jornada envolvente, mergulhamos no mundo hipnotizante da arqueologia egípcia e nos sussurros da lendária Cleópatra, uma mulher de beleza, poder e mistério incomparáveis. Mas que histórias ocultas as areias do Egito guardam sobre sua vida e destino? Junte-se a nós enquanto deciframos hieróglifos do passado para revelar a verdade por trás da rainha lendária e 15 descobertas arqueológicas egípcias de tirar o fôlego que fascinam o mundo há milênios. Número 15. Milagre geométrico. No ano de 2010, arqueólogos fizeram uma descoberta significativa. Encontraram a entrada original, muitas vezes chamada de portão, de um templo dedicado ao deus Osíris. Junto a essa descoberta, desenterraram uma enorme estátua de granito retratando um rei da dinastia Ptolomaica, período fortemente influenciado pela cultura helenística. O estilo da estátua reflete o traje típico de um governante egípcio antigo, com colar e saia. O renomado egiptólogo doutor Zahi Hawass sugeriu que a escultura pode representar Ptolomeu IV, um faraó da era helenística. Essa descoberta oferece novas perspectivas sobre a vida no Egito durante a chamada Idade de Ouro, época em que também foi erguido o templo de Taposiris Magna, dedicado ao deus da morte, Osíris. Sob esse templo, foi encontrado um túnel subterrâneo com 6,5 metros de altura e estendendo-se por 1.310 metros. A descoberta foi feita por Kathleen Martinez, que também encontrou diversos vasos de cerâmica e 2 estátuas de alabastro da era ptolomaica. A construção desse túnel remonta ao início do 3º século a.C., em sincronia com o templo. Devido à precisão geométrica impressionante, o túnel foi chamado de milagre geométrico pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. No entanto, terremotos que ocorreram na região entre os anos 320 e 1303 a.C. causaram o colapso de partes do túnel, deixando parte dele submerso. Evidências sísmicas reforçam a teoria de que o templo também foi destruído por desastres naturais. Número 14. O Livro dos Mortos. O chamado Livro dos Mortos é uma das peças mais importantes da história do Antigo Egito. Trata-se de uma coletânea de textos sagrados criados para guiar os falecidos em sua jornada rumo à vida após a morte. Esse livro sagrado continha feitiços, orações e instruções para que a alma superasse os desafios do submundo e alcançasse a eternidade. Os textos eram cuidadosamente escritos em rolos de papiro, um material feito a partir de plantas que cresciam abundantemente às margens do rio Nilo. O Livro dos Mortos foi produzido entre os anos 1550 e 1070 a.C., durante o período conhecido como o Novo Império. Cada feitiço, capítulo e invocação era elaborado para garantir proteção, sabedoria e sucesso no além-túmulo. Vale destacar que o Livro dos Mortos não era um único volume fixo, mas sim uma coleção de escrituras derivadas de crenças anteriores do Egito Antigo sobre o pós-vida. Entre seus conteúdos, havia hinos, súplicas e invocações dedicadas a mais de 2.000 deuses venerados pelos egípcios. O papiro, além de seu valor religioso, também era essencial na preservação de textos, sendo um verdadeiro pilar da cultura escrita egípcia. Segundo a tradição egípcia, através dos encantamentos presentes nesse livro, uma pessoa viva podia alcançar o status de ser eterno após a morte. Esses textos também eram colocados nas tumbas para proteger o falecido, orientá-lo e guiá-lo pelas complexidades do mundo inferior. Os feitiços mágicos incluídos no Livro dos Mortos são uma evolução de textos ainda mais antigos, como os textos dos sarcófagos, do ano 2000 a.C., e os textos das pirâmides, datados de 2400 a.C. Os hinos solares também marcavam presença nos rolos. Diversos autores, escribas e compiladores participaram da criação dessas versões. Os escribas ilustravam os papiros com imagens coloridas e simbólicas. Curiosamente, ainda não foram encontradas cópias originais nos túmulos egípcios, mas o Livro dos Mortos foi catalogado pela primeira vez em 1842, pelo egiptólogo alemão Carl Richard Lepsius. A importância desse livro para os egípcios era profunda. Ele nos ajuda a compreender melhor sua visão espiritual, embora, como no filme A Múmia, de 1999,
o conteúdo real seja muitas vezes distorcido ou romantizado na cultura pop. Número 13. O barco de Quéops. Os egípcios antigos tinham práticas funerárias muito específicas, especialmente para pessoas de alta importância. Diversas descobertas notáveis em túmulos egípcios estão diretamente ligadas a esses rituais, e uma das mais impressionantes é o barco de Quéops. Essa embarcação foi descoberta na década de 1950, próxima à Grande Pirâmide de Quéops, e foi recentemente transferida para um novo museu com uma cerimônia grandiosa. O barco é fascinante não só pela sua idade, estimada em cerca de 5.000 anos, mas também por sua notável preservação. A revelação aconteceu quando um engenheiro egípcio chamado Kamal el-Malak encontrou 2 cavidades ao remover entulhos nas imediações da pirâmide. Havia ainda outras 3 cavidades que lembravam o formato de barcos. Após a escavação, o barco foi restaurado por um especialista egípcio chamado Raja Ahmed Youssef. As dimensões do barco de Quéops impressionam. Ele possui 43,4 metros de comprimento, 5,9 metros de largura e 1,78 m de profundidade. Sua proa lembra uma planta de papiro e a popa é imponente. Com peso de aproximadamente 45 toneladas, o barco foi construído sem pregos metálicos. Em vez disso, utilizou-se cordas, seguindo uma técnica tradicional egípcia. Acredita-se que o barco tenha sido usado para transportar o corpo do faraó até locais sagrados e também para auxiliá-lo em sua travessia para o além. Hoje, essa relíquia histórica está abrigada no novo Grande Museu Egípcio. O transporte do barco para esse local exigiu cerca de 6 meses de cuidadosos esforços. A descoberta continua despertando curiosidade, e o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito segue interessado em conhecer as áreas de interesse do público quanto à história do Egito Antigo. Número 12. Passagem intocada de 1.300 metros. Nos últimos anos, uma equipe de arqueólogos liderada pela renomada Kathleen Martinez tem se dedicado intensamente à missão de encontrar o túmulo de Cleópatra. Quando parecia que os esforços não trariam frutos, algo extraordinário foi descoberto nas profundezas do templo de Taposiris Magna, no norte do Egito. Eles encontraram uma passagem subterrânea intacta, com mais de 1.300 metros de extensão e mais de 13 metros de profundidade. Essa passagem levou a uma câmara oculta que permaneceu intocada por séculos. A empolgação com a descoberta é enorme, pois especialistas acreditam que este local pode de fato ser o túmulo perdido de Cleópatra. Entre os anos 280 e 270 a.C., o faraó Ptolomeu II Filadelfo fundou a cidade histórica de Taposiris Magna. Segundo o escritor antigo Plutarco, o nome da cidade está relacionado ao túmulo do deus Osíris. Ela está localizada a oeste da antiga Alexandria. Desde 1998, arqueólogos vêm trabalhando nesse local com dedicação, e a descoberta dessa passagem secreta marcou um ponto de virada nessa longa investigação. Número 11. A Maldição dos Faraós. A chamada Maldição dos Faraós é uma crença famosa e um tanto assustadora, que sugere que qualquer pessoa que perturbe o repouso eterno dos antigos faraós egípcios será amaldiçoada. Essa ideia ganhou destaque mundial após o arqueólogo britânico Howard Carter descobrir a tumba do faraó Tutankhamon no ano de 1922. Logo após a abertura da tumba, começaram a circular relatos de mortes misteriosas e eventos trágicos envolvendo os membros da equipe de escavação. Isso levou muitos a acreditar que uma maldição teria sido despertada. A origem dessa crença pode estar nas inscrições encontradas nas próprias tumbas, que alertavam para consequências severas para aqueles que desrespeitassem os locais sagrados. Os egípcios antigos acreditavam que os faraós mantinham seus poderes mesmo após a morte, e que poderiam lançar desgraças terríveis sobre qualquer um que invadisse seu descanso eterno. Um dos casos mais notórios foi o de Lord Carnarvon, o financiador da escavação. Ele morreu pouco tempo depois de entrar na tumba, vítima de uma infecção causada por uma picada de mosquito. Muitos associaram sua morte à suposta maldição. Outros membros da equipe e até familiares também morreram em circunstâncias inesperadas, alimentando ainda mais a fama da maldição. No entanto, há quem acredite que tudo não passa de coincidência e superstição. Howard Carter, por exemplo,
Viveu por mais 17 anos após a descoberta e morreu de causas naturais. Outra explicação mais científica sugere que a verdadeira ameaça poderia ser biológica. Fungos e bactérias presentes nas tumbas milenares, ao serem inalados por quem as explorava, poderiam ter causado doenças e infecções letais. Ainda assim, a aura de mistério e medo ao redor da maldição continua fascinando o mundo até hoje. Número 10. Túnel sob o templo de Taposiris Magna. Durante muito tempo, a arqueóloga Kathleen Martinez acreditou que o templo de Taposiris Magna poderia abrigar o túmulo da lendária rainha Cleópatra. Esse templo, situado na cidade homônima, ganhou importância religiosa após a conquista do Egito por Alexandre, o Grande, no ano 332 a.C., quando também foi fundada a cidade de Alexandria. Tanto o templo quanto o túnel sob sua estrutura parecem ter sido construídos por volta do início do terceiro século a.C. A construção fazia parte da missão de localizar os túmulos de Cleópatra e Marco Antônio. Em 2002, um levantamento por radar já havia sido feito na área, mas foi só anos depois que o interesse pelo local voltou a crescer com a descoberta do túnel subterrâneo. Esse túnel é considerado uma maravilha geométrica e pode de fato conduzir ao local de descanso final da rainha Cleópatra e de Marco Antônio, uma das descobertas arqueológicas mais importantes das últimas décadas. A revelação trouxe nova luz sobre o contexto histórico do templo de Taposiris Magna e sua conexão direta com Cleópatra. Acredita-se que o templo tenha sido construído como um espaço de adoração aos deuses egípcios, especialmente Osíris e Ísis. A descoberta do túnel também revelou técnicas construtivas avançadas usadas pelos arquitetos do Egito Antigo. Kathleen Martinez tem se destacado como uma figura pioneira na arqueologia moderna. Sua dedicação incansável e seu conhecimento aprofundado conduziram sua equipe até esse momento crucial. Agora, a comunidade global aguarda ansiosamente a abertura da Câmara Oculta, com a possibilidade de encontrar os restos mortais de Cleópatra e artefatos únicos ligados à sua vida e reinado. Número 9. Possível rota de fuga de Cleópatra. Desde as primeiras civilizações do mundo, os egípcios construíram monumentos grandiosos, como palácios, pirâmides e tumbas, que demonstravam um nível de sofisticação e elegância raramente igualado. Em meio a esse legado, o mistério em torno do túmulo de Cleópatra persiste há séculos. Uma revelação recente fez os estudiosos repensarem suas teorias. Um grupo de arqueólogos descobriu um túnel subterrâneo extenso que leva a uma sequência de câmaras nas ruínas da antiga cidade de Taposiris Magna, a cerca de 48 quilômetros a oeste de Alexandria. O mais impressionante é que esse túnel, escavado na rocha, está situado a aproximadamente 13 metros de profundidade, logo abaixo do templo egípcio. Número 8. A múmia com língua de ouro. Em uma descoberta recente e surpreendente, arqueólogos encontraram uma múmia com uma língua feita de ouro. Esse achado fornece novas pistas sobre os rituais funerários egípcios e suas crenças sobre o além. No Antigo Egito, acreditava-se que a língua de ouro permitia ao falecido comunicar-se com os deuses no mundo espiritual, sendo um símbolo de autoridade e prestígio. A múmia foi desenterrada nas ruínas da cidade de Taposiris Magna, localizada a aproximadamente 30 milhas, ou 48 quilômetros, a oeste de Alexandria. Estima-se que essa múmia tenha mais de 2.000 anos. O que torna essa descoberta tão notável é justamente a presença da língua de ouro, um elemento nunca antes encontrado em outras múmias. Próximo ao local, os arqueólogos também identificaram um templo dedicado a Osíris, deus do submundo. Esse contexto sugere que a múmia possa ter pertencido a uma pessoa de alta posição religiosa, talvez até uma sacerdotisa de Osíris. Como o templo era conhecido por seu papel na proteção dos mortos, acredita-se que a língua dourada teria sido colocada ali para facilitar a comunicação do falecido com Osíris e garantir uma passagem segura para a vida eterna. O achado da múmia com língua de ouro representa um marco importante nas pesquisas arqueológicas sobre o Egito Antigo. Número 7. As múmias do templo de Taposiris Magna. Há quase um século, arqueólogos vêm tentando localizar o túmulo de Cleópatra, a famosa rainha do Egito. Descobertas recentes trouxeram novas esperanças e indicam uma ligação direta com duas múmias encontradas no templo de Taposiris Magna. Indivíduos que, segundo especialistas, possuíam status elevado durante a época de Cleópatra.
Exames de raio-x revelaram que essas duas múmias, um homem e uma mulher, foram originalmente envolvidas com folhas de ouro, um sinal claro de riqueza e prestígio. Uma delas chegou a carregar um escaravelho em folha de ouro, símbolo associado ao renascimento e à vida após a morte. Cleópatra, a última rainha da dinastia Ptolomaica, marcou o fim de uma era poderosa no Egito. Determinada a encontrar seu túmulo, a arqueóloga Kathleen Martinez, que começou sua carreira como advogada, dedicou quase 20 anos a essa missão. Financiando suas próprias expedições ao Egito, ela persistiu em sua busca, convencida de que Cleópatra poderia ter sido enterrada em um local inesperado, um poço funerário dentro de um templo dedicado a Ísis e Osíris, divindades centrais da religião egípcia. A dedicação incansável de Martinez a levou a obter permissões raras para explorar diversos templos do Egito por 2 meses inteiros. Seus esforços meticulosos culminaram em uma descoberta de peso. Número 6. Decifrando conexões antigas. No ano de 2022, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou uma descoberta impressionante. Um deslocamento geométrico de grande importância foi revelado durante a escavação de um túnel. Esse novo túnel, esculpido com precisão na rocha, fica a 13 metros abaixo da superfície e possui cerca de 2 metros de altura. Kathleen Martinez, que participou diretamente dessa descoberta, chamou atenção para a semelhança arquitetônica entre esse túnel egípcio e o túnel de Eupalino, localizado na Grécia. Essa semelhança abriu portas para novas reflexões sobre os possíveis vínculos culturais e históricos entre o Egito Antigo e a Grécia. Número 5. A múmia que grita. No interior das antigas tumbas egípcias repousa uma figura envolta em mistério, conhecida como o Homem Desconhecido E, ou como ficou popularmente chamada, a Múmia que Grita. Descoberta em 1886, no esconderijo de Deir el-Bahari, essa múmia intrigou e causou arrepios em todos que a viram, graças à expressão congelada de agonia intensa estampada em seu rosto. A boca permanece aberta, como se estivesse eternamente gritando de dor. Uma imagem que capturou a imaginação de especialistas e do público. Diversas teorias surgiram tentando explicar a identidade desse indivíduo e o que teria levado a uma morte tão sofrida. Mas os mistérios vão além da fisionomia aterradora. O modo como essa múmia foi enterrada foge totalmente às práticas comuns do Antigo Egito. Em vez de ser envolto em linho fino, o corpo foi enrolado em pele de carneiro, um material considerado impuro pela cultura egípcia antiga. Essa escolha sugere que o falecido poderia ter sido um excluído social, rejeitado por sua comunidade. A ausência de embalsamamento e o sepultamento apressado também reforçam a ideia de que essa pessoa foi enterrada com pressa e sem os ritos devidos. Entre as hipóteses mais intrigantes está a de que a múmia gritando seria o príncipe Pentaur, filho do faraó Ramsés III. Segundo textos antigos, Pentaur teria conspirado contra o próprio pai e, como punição, foi condenado a tirar a própria vida. Os registros históricos do julgamento dos conspiradores apoiam essa teoria. O tratamento incomum do corpo e o local onde foi encontrado, junto a outros nobres, mas com sinais claros de desprezo, sustentam a hipótese de que essa múmia seria um membro da realeza caído em desgraça. A expressão de sofrimento eternizado pode então representar os últimos momentos angustiantes de sua vida. Mesmo com todas as teorias, a identidade do homem desconhecido e continua sendo um mistério sem solução. A múmia que grita ainda assombra e fascina, mantendo viva a curiosidade sobre seu passado sombrio. Número 4. A misteriosa caixa de 3.500 anos. No passado, muitos egípcios viviam às margens do rio Nilo, cultivando a terra e sustentando suas famílias. Com o passar do tempo, surgiram líderes poderosos, os faraós, que inspiraram o povo a realizar feitos extraordinários, como a construção das pirâmides, que ainda hoje nos impressionam. Um desses faraós foi Tutmés II, cujo local de sepultamento permaneceu perdido por muito tempo. Recentemente, porém, uma descoberta acidental reacendeu as esperanças de localizá-lo. Uma caixa cheia de objetos preciosos foi encontrada e trouxe pistas valiosas sobre onde estaria o túmulo de Tutmés II. Essa descoberta surpreendente foi feita por arqueólogos da Polônia que exploravam a área histórica de Deir el-Bahari, no Egito. Esse local, repleto de túmulos e estruturas antigas, já vinha sendo estudado por pesquisadores poloneses desde a década de 1960.
Muitas descobertas importantes foram feitas ali ao longo dos anos, mas esta em particular pegou todos de surpresa. A caixa foi achada em meio a entulhos, e à primeira vista parecia apenas um bloco de pedra comum usado na construção. Mas, ao analisá-la com mais atenção, os cientistas perceberam que havia algo especial. Embora fosse do tamanho de uma régua escolar, o que estava dentro era de um valor histórico incalculável. Essa caixa representa um passo gigantesco no entendimento das práticas religiosas e funerárias do Egito Antigo. Número 3. O local de sepultamento perdido do rei Tutmés, segundo após a descoberta da caixa com mais de 3.500 anos, os arqueólogos ficaram extremamente curiosos sobre o que ela poderia conter. Quando finalmente a abriram, encontraram objetos envoltos cuidadosamente em tecidos. Um dos itens era o corpo mumificado de um ganso, provavelmente usado em cerimônias religiosas. Outro achado curioso foi um ovo de ganso perfeitamente preservado. Além disso, encontraram um ibis, ave sagrada no Egito Antigo, fortemente associada ao deus Thoth, o senhor da sabedoria e da escrita. Esses itens sagrados indicam que os objetos tinham propósitos espirituais importantes. Próximo à caixa de pedra, os arqueólogos descobriram também outro embrulho de linho contendo uma caixa de madeira, surpreendentemente bem preservada e esculpida no formato de uma capela mortuária egípcia. O que tornou a descoberta ainda mais significativa foi o nome inscrito na caixa, Tutmés II. Isso indicava uma ligação direta com a realeza. Dentro dela, havia objetos simbólicos voltados para os rituais de passagem e eternidade, utilizados em oferendas ao faraó após sua morte. Número 2. As câmaras ocultas da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, uma maravilha do mundo antigo, jamais deixa de nos fascinar. Construída há mais de 4.500 anos, durante o reinado do faraó Quéops, essa estrutura colossal de precisão impressionante ainda guarda segredos que continuam intrigando especialistas. Uma das teorias mais instigantes envolve a existência de câmaras e passagens ocultas dentro da pirâmide. No ano de 2017, pesquisadores utilizaram tecnologias modernas de escaneamento para descobrir uma enorme câmara escondida dentro da estrutura. Essa câmara, com cerca de 30 metros de comprimento, está localizada acima da grande galeria, e o que há dentro dela ainda é um completo mistério. Especialistas levantam diversas hipóteses. Será que a sala escondia tesouros? Seria usada para propósitos astronômicos? Ou talvez fosse apenas parte da engenharia estrutural da pirâmide? Ninguém sabe ao certo. Outra grande incógnita está na chamada Câmara da Rainha. Ao contrário da Câmara do Rei, ela não contém inscrições nem objetos funerários. No entanto, possui 2 dutos estreitos que se estendem para fora da pirâmide. O propósito desses canais tem sido debatido há décadas. Alguns acreditam que serviam para ventilação, enquanto outros acham que estavam alinhados com estrelas específicas, guiando a alma do faraó para o céu. Além disso, pequenas portas seladas foram encontradas no final desses dutos, conhecidas como as Portas de Gantenbrink. Até hoje, essas portas não foram totalmente abertas, o que aumenta ainda mais o mistério sobre o que pode estar escondido atrás delas. A cada nova análise, a pirâmide nos desafia a olhar mais fundo em seu passado misterioso. Ela continua sendo um convite permanente para explorarmos as maravilhas da engenharia, da religião e da cultura do Egito Antigo, e para mergulharmos nos enigmas que sobreviveram ao tempo. Número 1. As tumbas dos construtores das pirâmides. No ano de 1990, o egiptólogo Dr. Zahi Hawass fez uma descoberta que mudaria a forma como o mundo via os construtores das pirâmides. Ele encontrou as tumbas das pessoas responsáveis por erguer os monumentos mais famosos do Egito, as pirâmides de Gizé. Essa descoberta foi crucial porque contrariou a ideia popular de que as pirâmides haviam sido construídas por escravizados. Em vez disso, as evidências apontam que os trabalhadores eram profissionais altamente qualificados, que recebiam cuidados, eram respeitados e até mesmo homenageados por sua contribuição. As tumbas, construídas com tijolos de barro, tinham uma arquitetura simples, mas significativa. Algumas apresentavam pinturas e inscrições nas paredes, retratando o cotidiano desses trabalhadores. Em muitas cenas, eles aparecem cortando pedras, transportando blocos pesados, preparando refeições e descansando, uma visão íntima e humana do Egito Antigo.
Também foram encontrados sinais claros de que havia instalações médicas no local. Restos mortais de trabalhadores mostravam lesões e fraturas tratadas, o que indica que havia algum tipo de assistência médica, reforçando a teoria de que esses homens eram bem cuidados. Perto dali, arqueólogos encontraram um cemitério com mais de 600 túmulos. Entre os objetos enterrados com os trabalhadores estavam cerâmicas, ferramentas e joias, mostrando que eles receberam enterros dignos, com oferendas, algo que jamais seria feito com escravos. Essas descobertas mudaram para sempre nossa percepção sobre quem construiu as pirâmides. Mostram não apenas a grandiosidade das estruturas, mas também a importância e o valor dados aos homens que as tornaram realidade. Eles não eram apenas braços a serviço de faraós, mas cidadãos honrados que ajudaram a construir o legado imortal do Egito. O Egito Antigo continua sendo um verdadeiro baú de mistérios e maravilhas escondidas sob as areias do tempo. A cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais da essência de uma civilização que moldou a história da humanidade com sua sabedoria, engenhosidade e fé. Seja por meio de túneis secretos, câmaras ocultas ou múmias enigmáticas, essas revelações não apenas alimentam nossa curiosidade, mas também nos fazem refletir sobre quem fomos, quem somos e até onde podemos ir para entender o passado. E você, o que achou dessas descobertas incríveis? Qual delas mais despertou sua imaginação? Deixe sua opinião nos comentários. A gente adora saber o que você pensa. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!